Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Sidney Garamboni, eu sou jornalista, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenho um mestrado em Relações Internacionais pela PUC, também no Rio, e trabalho já há muito tempo com jornalismo. Trabalhei na revista Isto É, no jornal Globo, no Jornal do Brasil, na Tribuna da Imprensa, um jornal que já tem muita história no Rio de Janeiro e hoje é um jornal um pouco menor, no jornal O Dia, e finalmente também tive umas experiências em rádio, e finalmente passei para a televisão, onde entrei em 99 e trabalhei com esporte o tempo todo. É uma coisa curiosa até, porque a minha formação original toda é cultural. Eu comecei a trabalhar com cultura, tive colunas em cadernos culturais, mas acabei no esporte, que é uma paixão muito antiga, e na TV Globo eu comecei como chefe de reportagem, passei editor-chefe do Globo Esporte e depois editor-chefe do Esporte Espetacular. Então o esporte passou a ser, se já tinha uma relação assim visceral com a minha alma, passou a ser profissional. Um belo dia, Maurício Noriega, companheiro de redação, companheiro de grandes conversas e tertúlias esportivas, me diz que está para lançar um livro, os 11 melhores técnicos ou treinadores, como você preferir, técnicos, que é o título oficial, do Brasil, do futebol brasileiro. Eu achei muito curioso, porque eu gosto muito de literatura, tenho livros escritos, e queria saber como é que o Noriega escolheu, como é que o Noriega resolveu fazer esse tipo de seleção, que é muito difícil e certamente vai dar problemas, porque o futebol tem esse caráter passional. E ao ler o livro eu fiquei espantadíssimo, assim. É claro que eu já conhecia o valor do Noriega, o rigor que ele tem, é um dos melhores comentaristas de futebol do Brasil, porque ele não se contenta em achar, ele realmente opina e decifra um jogo de futebol. E eu achei muito bacana o trabalho dele, um trabalho de investigação, um trabalho realmente de pesquisa, e que me trouxe novidades do mundo do futebol que eu não conhecia. Eu também sou estudioso, gosto, tenho um livro sobre história do jornalismo, e realmente fiquei assim, muito feliz de ler aquilo. Discordei de algumas coisas, concordei com outras, fiquei sabendo de várias peculiaridades dos treinadores que ele escolheu, indiquei o livro para amigos, entendeu? Para a garotada que começa a gostar de futebol, para a recém-criança que foi levada ao estádio pelo pai, pelos profissionais de comunicação, sejam eles de esporte ou não, porque são histórias de treinadores que foram muito importantes para a formação tática do futebol brasileiro. E eu fiquei muito feliz, muito bacana, me deu até saudade, assim, poxa vida, de histórias que ele contava ali, de treinadores, de jogadores e tal. Eis que um dia, via Noriega, eu tenho contato com a editora Contexto, que me propõe escrever sobre os 11 melhores volantes do futebol brasileiro. Eu fiquei no primeiro momento assim honrado, no segundo momento orgulhoso, no terceiro preocupadíssimo, porque sabia que vinha aí um trabalho também de investigação e de verdadeiro mergulho na história do futebol brasileiro. Eu teria que eleger jogadores que eu vi jogar e alguns que eu não vi. E como é que a gente elege pessoas que a gente não viu? Através de um trabalho de conversa, de história oral muito grande, com pessoas que são mais velhas, pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, mas eu encarnei a função, encarnei a tarefa, abracei, e sempre, curiosamente, com esse livro do Noriega cutucando minha cabeça. É assim, não, ele fez um livro tão bom que eu tenho que pelo menos empatar o jogo. Certamente não empatei, dele continua muito bom. Mas assim, foi um desafio, e um desafio, assim, confesso a vocês, delicioso. Eu acho que foi um dos momentos profissionais mais gratificantes da minha carreira de jornalista. Olha, o livro Os 11 Melhores Volantes do Futebol Brasileiro, acho que ele tem assim um perfil que consegue, pelo menos na minha humilde intenção, atingir aqueles que adoram futebol, que gostam de saber exatamente a origem de certas posições, a importância delas, a evolução delas como posição de futebol. No caso do volante, que começa como center half, passa a ser center médio, depois para cabeça de área e finalmente volante.
e dentro disso as pequenas diferenças, né, e nuances de cada terminologia, de cada nome. Então, assim, esse livro é perfeito. Assim, perfeito que eu digo assim, existe um trabalho de pesquisa e as pessoas conseguem identificar, mapear os grandes volantes do futebol brasileiro, a importância que eles tiveram na sua época e a velha história, que é recorrente, que é divertidíssima, que é, jogaria ele hoje? O que ele fazia há tempos, né? Seria tão proveitoso, tão... como é que se diz? Proveitoso não, tão assim... eficiente no futebol de hoje? Olha que a maioria seria. Então tem esse lado. O outro lado, que é o extremo disso, é quem não gosta de futebol, mas que talvez se interesse assim por grandes histórias humanas. Eu acho que o livro consegue captar isso, pelo menos foi o que eu tentei. Conversei com a maioria dos volantes escolhidos, menos com um que já faleceu, que é o Danilo Alvim, que é o primeiro, que é o Príncipe Danilo, e que tantas pessoas lembravam assim com orgulho de ter visto o Príncipe Danilo, jogador da seleção brasileira do Vasco e do América, e que também foi uma espécie de precursor de um jeito de jogar naquela posição de volante. Então, conversando com essas pessoas, você começa a perceber o quão importante elas foram na sua época e o quão não importante elas são hoje, quando deveriam ser. Dou um exemplo máximo assim, o Dino Sani, que foi um treinador de renome, hoje ele está aposentado, mora no seu apartamento, nas Perdizes, em São Paulo, mas foi um jogador que brilhou no Boca Juniors, brilhou no Milan. Qualquer pesquisa ou no site, ou na internet, ou mesmo na história do Milan, o Dino Sani, ele é assim reverenciado como il signore Dino, porque foi um jogador considerado um maestro do time campeão europeu nos anos 60. E a partir daí você vai descobrindo histórias maravilhosas e que vão se intercalando. Os próprios volantes que estão no livro têm histórias convergentes e muitas vezes divergentes. Um teve que dar lugar para o outro na seleção brasileira e até chegar ao último volante, que é o Dunga, que é um exemplo, né, de transformação esportiva de alguém muito criticado que consegue dar a volta por cima. Então essas histórias pessoais desses jogadores acho que nos ensinam muito. Então eu quero muito que esse livro seja lido, eu juro que foi o que eu mais tentei fazer, por gente que ama futebol, vai se sentir muito contemplada, e por gente que se aproxima de futebol, porque é o esporte, uma das paixões mais fortes do brasileiro e também do mundo, né? Porque o livro ele também permeia outras histórias internacionais que esses volantes de tão craques que foram e que são protagonizaram. Então, assim, é um livro. Eu acho que por ser um livro é para todo mundo. Uma coisa que eu achei muito bacana do livro, que eu fiquei preocupado da editora não topar o que eu havia proposto, é que são 11 melhores volantes, mas na verdade são 10, porque o capítulo final ele é uma homenagem aos brucutus. Se você lembra de quem foi Brucutu, um personagem de história em quadrinho, ele personificou um tipo de volante muito diferente do volante que é assim alçado à condição de craque, de rei da posição, talentoso, que sabia marcar, se desmarcar, fazer gol e tal. O Brucutu não, o Brucutu a sua função primordial era destruir. Daí o nome Brucutu, que é aquele personagem pré-histórico e tal. Ele acabou ganhando essa conotação pejorativa e você vê aí dezenas de jogadores que passaram pela posição que ficaram sempre com essa peste do Brucutu, a era do Brucutu. E na verdade o que eles faziam? Eles destruíam para outros criarem. Então, esse último capítulo que a editora topou fazer de uma forma heterodoxa foi de topar falar dos brucutus. E aí você tem uma lista de jogadores assim simbólicos do futebol brasileiro, muitas vezes criticados, e que eu acho que hoje ele tem a sua devida homenagem até na figura do Zé do Carmo, que é o nosso entrevistado e que dá uma entrevista deliciosa a ponto de brincar, né? Ele é muito bem-humorado, muito irônico, de brincar e falar assim, a única coisa que eu lamento era de não ter batido mais no Zico. E aí você morde e na verdade o que ele quis dizer com isso de uma forma simbólica? Puxa, o Zico era tão bom que a gente não conseguia marcá-lo e conseguia respeitá-lo como jogador de futebol.